Olá, meu nome é Andréa e eu sou trabalhadora do Centro Espírita Luz e Verdade, que fica em Curitiba, no Prado Velho. E hoje eu venho trazer uma mensagem sobre as causas das aflições. Todos nós já nos deparamos com o sofrimento em algum momento de nossas vidas. E é natural perguntar: por que sofremos? Será que as dificuldades da vida são castigos divinos? Ou elas têm um propósito maior? E mais importante, como podemos lidar com essas aflições de forma mais serena e compreensiva? O capítulo 2 do livro Plenitude, do Divaldo Franco, pelo espírito de Joana de Ângeles, nos traz um excelente texto sobre o sofrimento e tem como título Análise dos Sofrimentos. Buda dizia que a única verdadeira missão da vida é superar o sofrimento. Essa luta deve ser nossa constante preocupação. Após tentar diversas práticas austeras e rigorosas, o jovem Gautama se afastou do monastério com alguns discípulos desanimados e se dedicou à meditação. Foi assim que alcançou a iluminação. Ele desenvolveu a teoria do caminho do meio para alcançar a paz. Nem a austeridade extrema, nem a busca desenfreada por prazer, mas o equilíbrio da meditação. Voltou-se então para a libertação dos homens e estabeleceu as 4 nobres verdades: o sofrimento, as suas origens, a cessação do sofrimento e os caminhos para a libertação do sofrimento. E segundo as suas reflexões, o sofrimento se apresenta sob 3 formas diferentes. Primeiro, o sofrimento do sofrimento, aquele que sentimos na dor, na aflição. A dor física e mental que nos machuca e nos leva a situações de desespero, muitas vezes gerando estados emocionais elevados ou de profunda tristeza, conforme a estrutura íntima de cada um. O sofrimento do sofrimento é resultado das aflições que ele mesmo proporciona. Depois, há o sofrimento da impermanência. Nada na vida é permanente, tudo muda, e por mais que busquemos algo duradouro, tudo se transforma, como o fogo que consome a palha e a transforma em cinzas. O sofrimento da impermanência vem do apego às coisas que são passageiras, como bens materiais, status ou desejos. E ao entendermos que nada disso é eterno, encontramos dor, arrependimento e uma sensação de vazio. E a terceira forma de sofrimento é o sofrimento resultante dos condicionamentos. Isso envolve tudo o que aprendemos ao longo da vida, as influências da sociedade e da educação, que muitas vezes nos fazem viver de maneira desequilibrada, sem harmonia com o nosso verdadeiro eu. A dor, seja física ou mental, é uma constante da existência humana. As doenças, por exemplo, são inevitáveis, pois nossos corpos estão em constante transformação. Mas assim como o buril que lapida a pedra bruta, as dificuldades da vida, incluindo a doença, têm o poder de despertar nossas potencialidades e nos ajudar a evoluir espiritualmente. As doenças não surgem simplesmente porque o corpo é invadido por vírus ou bactérias. Elas surgem quando o nosso sistema energético está enfraquecido, quando nossa energia vital não está equilibrada. Os medicamentos podem eliminar os agentes externos, mas não são capazes de restaurar o equilíbrio interno. Por isso, a verdadeira cura começa na mente e no coração. A forma como reagimos aos estímulos da vida, as emoções que cultivamos afetam diretamente a nossa saúde. Se vivemos cultivando tensões, mágoas e raiva, isso vai se refletir no nosso corpo. Outro ponto importante que Buda nos ensina neste capítulo é sobre o prazer. Muitas vezes buscamos a felicidade nos prazeres imediatos e quando finalmente os alcançamos, percebemos que o preço foi alto demais. A felicidade trazida pelo prazer efêmero é sempre seguida de uma dor, e essa dor vem do apego ao que é transitório. Por fim, é preciso entender que, se conseguimos observar a vida de forma mais realista e mais consciente, podemos reduzir o sofrimento. Isso significa não nos apegarmos à busca incessante por coisas que, no fundo, não nos trazem verdadeira felicidade. O sofrimento pode ser evitado quando aprendemos a agir com mais cautela, discernimento e equilíbrio.
A doutrina espírita nos ensina que as aflições podem ter duas causas principais. Umas têm origem na vida presente, frutos das nossas escolhas e atitudes, e outras são reflexos de vidas passadas, trazendo desafios e aprendizados para o nosso espírito. E o que é falar das aflições causadas pela vida presente? A doutrina espírita é clara ao afirmar que muitos dos nossos sofrimentos são consequências diretas das nossas escolhas. Allan Kardec, no livro Evangelho segundo o Espiritismo, nos ensina que o homem é muitas vezes o causador dos seus próprios infortúnios. Ele colhe o que planta, e se sua semente é de egoísmo, vaidade, orgulho ou imprudência, o sofrimento será a colheita. Em muitos casos, o sofrimento é o sinal de alerta, como nos ensina o Espírito Emmanuel no livro Vinha de Luz. A dor é a escola que ensina as lições mais profundas da vida. As causas atuais das aflições, então, podem estar baseadas no egoísmo e orgulho, nas emoções desequilibradas, sentimentos negativos como raiva, inveja, rancor e incompreensão, na ignorância espiritual, quando não entendemos as leis da vida e da espiritualidade, nos perdemos, gerando medos e sofrimentos desnecessários. E na resistência ao que é natural, quando nos apegamos demais ao que é temporário e não aceitamos as mudanças naturais da vida, acabamos também criando sofrimento. E como podemos entender as aflições causadas por experiências passadas? Nem todas as dificuldades têm explicações óbvias na vida presente. Existem aquelas que parecem justas ou incompreensíveis, especialmente quando a pessoa não cometeu erros evidentes. Isso nos leva a compreender a lei da reencarnação, que é uma das bases da doutrina espírita. Como nos ensina Allan Kardec em O Livro dos Espíritos, na questão 167. Qual o fim objetivado com a reencarnação? Expiação, melhoramento progressivo da humanidade. Sem isto, onde é a justiça? Por exemplo, uma pessoa que nasce com limitações físicas, para muitos isso pode parecer uma crueldade. No entanto, a reencarnação nos revela que essas limitações podem ser frutos de experiências passadas, de erros cometidos que necessitam de reparação. Em muitos casos, essas aflições também servem para o espírito exercitar virtudes como paciência, perseverança e superação. No livro Caminho, Verdade e Vida, também de Emmanuel, encontramos o seguinte ensinamento: muitas vezes o sofrimento que nos chega não é fruto de nossas escolhas atuais, mas do acúmulo de experiências do passado, que nos chama a resgatar o que deixamos para trás. Então, de acordo com a doutrina espírita, cada ser humano tem um livro de vida, onde estão registradas as experiências passadas e os compromissos assumidos antes de encarnar. Isso nos ajuda a entender por que certas situações nos são impostas. São como provas ou expiações que o espírito escolheu para o seu próprio aperfeiçoamento. Concluindo, para finalizar a nossa reflexão sobre as causas das aflições, é essencial compreender como elas se relacionam com a lei de ação e reação. Essa lei nos mostra que nada acontece por acaso e que toda experiência que vivemos tem uma origem, seja em nossas escolhas do presente, seja em nossas ações do passado. A lei de ação e reação não se aplica apenas aos erros e sofrimentos, mas também às boas escolhas e conquistas. Se praticamos o bem, se buscamos agir com amor, paciência e compreensão, naturalmente colheremos frutos positivos no futuro. E o mais interessante é que, mesmo que hoje estejamos colhendo dificuldades geradas por escolhas passadas, ainda temos o livre-arbítrio para mudar a direção do nosso caminho. O presente é sempre um campo fértil para novas sementes. Se escolhermos plantar o bem agora, inevitavelmente colheremos um futuro mais equilibrado e feliz. E finalizo com essa reflexão. Se queremos um futuro mais leve, precisamos começar hoje a construir essa realidade. A vida é justa, e a lei de ação e reação apenas nos devolve aquilo que oferecemos ao mundo. Então, que possamos escolher todos os dias semear o bem. E como nos diz Jesus em O Evangelho segundo o Espiritismo, bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Agora vamos fazer uma oração para o encerramento dessa lição de hoje.
Peço a todos que, se possível, coloquem um copo d'água ao seu lado, assim os nossos bons irmãos estarão trabalhando para colocar todos os remédios necessários nessa água. Senhor da vida, Pai da infinita bondade, agradecemos pela oportunidade desse encontro, onde podemos refletir sobre as causas das aflições e os caminhos que nos levam ao aprendizado e à evolução. Que possamos compreender com humildade e confiança cada desafio traz em si uma lição valiosa e que nada nos acontece sem propósito. Dá-nos força para enfrentar as dificuldades com paciência, coragem para transformar nossas atitudes e sabedoria para semear o bem em cada dia da nossa jornada. Que a lei de amor e justiça que rege o universo nos ensine que somos os construtores do nosso destino e que, com fé e trabalho no bem, podemos edificar um futuro de paz e harmonia. Abençoa, Senhor, a cada um de nós, fortalecendo nossos corações e iluminando os nossos passos, para que possamos seguir sempre na senda do amor, da caridade e do perdão, e que a tua paz nos envolva, agora e sempre. Que assim seja. Muito obrigada.